Vamos começar, irmãos, uma série poderosa. Eu estava até ainda agora fazendo na verdade, a primeira ministração dessa série. A gente fez uma série de Tesouros Eternos e nós vamos falar nesse mês de dezembro sobre Ele é tudo que você e eu precisamos. Tá tudo que você precisa para ser uma mensagem mais objetiva, mas é tudo que nós precisamos, amém? Para falar com aquelas pessoas tem que ser objetivo, é tudo que tu precisa, mas é tudo que eu e você precisamos, amém? E a tendência, diga para o seu irmão, você está crescendo. Olhe para o seu irmão e diga para ele, você está crescendo, irmão. E quando você cresce, o reino cresce. A Eve está se reorganizando e você está sendo bem, vamos dizer assim, importante nessa reorganização, amém? Porque a gente está vendo aí o crescimento saudável, está lotado aqui, você que está na internet, deixa eu ver quantos tem na internet aqui, ó, 11 casas adorando a Deus, famílias, e aqui eu não sei quantos, mas está cheia a igreja hoje. E vai encher, não porque a gente quer mostrar resultado, mas porque quando a gente está com saúde espiritual, o bebê nasce e vai crescendo, né? Quando ele é bem nutrido, bem alimentado, e aí bem cuidado, ele vai crescendo, vai andando e vai se desenvolvendo. Isso está acontecendo com a gente. Diga para o seu irmão, está acontecendo com a gente. A gente está crescendo, irmãos. Eu sou mais maduro, eu sou um homem mais cheio de Jesus do que eu era, amém? Mais cheio do Espírito Santo do que eu era. E agora vamos para nossa... Eu queria água. Cadê o Davi? O Davi está ali, né? Esté, cadê Esté? Esté. É os meus 2 discípulos. Ah, tá aqui, né? Será que tem água? Poxa, tia, obrigado. Amém, queridos? Pastor Xavier, glória a Deus. Pessoal aqui, ó, Jonatas e Bernon, é o pai, tá aqui também. Todo mundo dando foguinho aí. Pastor Almerinda, Gabriel, Lara, Pastor Almerinda, eita Deus de poder, amém? Mas vamos mergulhar na palavra. Vamos fazer uma oração, queridos. Espírito Santo, obrigado, Senhor, porque Tu tens falado conosco. E hoje o Senhor vai falar de uma maneira poderosa. Como é bom, Senhor, ser instruído, ser ensinado pelo Mestre Espírito Santo. E como é bom, Senhor, saber que nós não temos que nos preocupar com o que hamos de falar, porque o Espírito Santo, o Mestre da nossa nova natureza, há de colocar nos nossos lábios tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor venha, que o Senhor que é o nutricionista, Senhor, da nossa nova natureza, venha nos alimentar, nos nutrir, Senhor, com palavras de vida, com a vida de Deus, Senhor, com a essência da Tua vida, Senhor, enchendo o nosso espírito e, Senhor, nos desenvolvendo, Senhor, para viver no centro da Tua vontade, Senhor, cumprindo todo o Teu querer, todo o Teu propósito, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse mês nós vamos falar sobre Jesus, é o aniversário de Jesus, né? Diz que, né? Dia 24 é o aniversário de Jesus. Mas tem muita gente, irmãos, que está vivendo um drama existencial, com o coração, sabe, cheio de angústia, com a alma angustiada, porque ela não conhece Jesus. E tem gente que vai para droga, vai para bebida, vai para prostituição, vai para tentar ganhar dinheiro e satisfazer aquele vazio. E ela vai de várias formas até tentar, de maneira inconsciente, saciar uma necessidade que só Jesus pode preencher. E aí, queridos, muita gente até dentro da igreja sabe as regras, sabe os mandamentos, mas está vazio, está triste, está com o coração em conflito, não tem a paz.
E tem outras pessoas, queridos, que já estão no nível perigosíssimo, que ela está na igreja, está servindo a Deus, vem para os cultos, está ali fiel, mas ela não consegue ter paz com Deus, ela continua em conflito, ela não consegue, aparentemente, ela está na igreja, e todo mundo olha para ela e vê ela uma pessoa até que está servindo a Deus, mas dentro dela está um vazio. E ela fica assim, sabe, ouvindo uma voz dizendo assim, ei, ela ouve uma voz, isso é terrível, irmãos, dizendo assim, ó, tu não vale nada, tu é um mentiroso, tu é um hipócrita, tu é um fracasso. E essa voz, ela diz assim, é uma voz assassina, daquele que veio para matar, roubar e destruir. Ela diz assim, ó, ei, é melhor tu sair da igreja, porque tu está errando muito, e vai ser mais honesto tu deixar de ser hipócrita e sair da igreja. E aí ela acaba indo embora da igreja, e não se conectando verdadeiramente com Jesus, se conectando até com a religião. A questão, queridos, e tem outras pessoas que elas até decidem ficar na igreja e aceitam essa vida de frustração, de não conseguir andar em paz com Deus, sabe? E ela aceita aquela religiosidade de andar sem ouvir a voz de Deus, sem ter a verdadeira vida com Deus. Isso é uma tragédia, porque ela anda, ela está dentro da igreja e ela já perdeu aquela fome e sede de andar com Deus, de não, eu quero ouvir Deus diariamente, me relacionar com Ele. E aí, queridos, ela conhece as regras de Jesus, conhece as liturgias da religião, mas ela não conhece Jesus. E tudo que ela precisa é de Jesus. Amém? E o mais dramático, irmãos, é que eu já vivi assim, querendo que Jesus me aceitasse, achando que o que eu fazia ia fazer Jesus me aceitar, achando que o meu trabalho para Ele ia fazer Ele achar que eu estava em kit. Porque Jesus não deve nada para ninguém, né? Mas a gente se sente em débito, né? A gente é um devedor de uma dívida impagável. Salvação não tem como a gente pagar. Mas aí eu queria que você imaginasse comigo esse cenário. Chegou uma pessoa para o pastor, um jovem, e esse jovem era um jovem líder na igreja, bem atuante. E aí ele chega com o pastor e diz: pastor, eu tô perdido, pastor. As famílias da igreja olham para mim e me veem como um exemplo, mas eu estou em pecado, eu estou fazendo coisas erradas, eu estou, pastor, na prática do pecado. E o pastor tentando cortar ele, mas ele diz: não, eu estou em pecado, pastor, sabe, os jovens acham que eu sou um líder que anda em santidade, que anda diante do Senhor, que vive os sonhos de Deus, mas eu não sou, pastor. As mães, os pais dos outros meus amigos acham: esse cara aí é um exemplo da igreja, mas eu não sou, pastor. E aí o pastor tentando acalmar ele, e aí ele diz: o senhor está decepcionado comigo, né, pastor? E ele diz: eu não estou decepcionado com você,
Porque essa não é a história só sua. É a história de muita gente, de muitos jovens, de muitos homens e de muitas mulheres que estão na igreja, mas estão perdidos dentro da igreja. E tem um outro caso de um outro perdido que faz tudo certo. É o perdido certinho, que ele cumpre toda a liturgia, que ele cumpre todos os dogmas, que ele cumpre os mandamentos, mas ele está dentro dele um conflito. Ele se relaciona com uma instituição, mas ele não tem um relacionamento com Jesus. Ele conhece os mandamentos, mas ele não conhece o coração de Jesus. Vocês estão me entendendo, irmãos? É o perdido certinho. Que muitas vezes eu fui esse perdido certinho. Mas tanto o perdido que vive de aparência, que ele parece que está agradando a Deus, mas está na prática do pecado, quanto o perdido certinho, que está cumprindo todos os dogmas, estão necessitados dele, de Jesus. Amém? E aí, queridos, eu quero mergulhar dentro. Mergulhar dentro, né? Eu quero te convidar. Essa série de mensagens não vai ser mensagens de uma poesia, né? Tem tanta poesia linda, tem tanta frase de amor, né? Mas essa mensagem é o próprio ágape, é o amor de Deus falando conosco e nos levando para tudo aquilo que nós necessitamos, que é Jesus. Amém? Então, os perdidos dentro da igreja é o primeiro ponto aí, queridos. Porque estão dentro da igreja, mas estão sem Jesus, né? E a gente está nesse período agora refletindo sobre isso. Eu posso estar dentro da igreja, mas estar sem Jesus. É ou não é, queridos, uma possibilidade altíssima? E é para a gente ficar assim. Eu estava fazendo a ministração, digitando com dor na coluna e rabiscando, né? Fazendo ali no manuscrito. Aí depois eu digo, meu Deus, isso é muita coisa que Deus está sacudindo dentro de mim. E depois eu fui digitar e fui fazer o slide. Mas, queridos, olha só o que a Bíblia diz. Eu já falei aqui, o perdido é aquele que vive de aparência, mas ele faz tudo errado, está na prática do pecado. O perdido certinho, que ele cumpre os mandamentos. Eu queria que tu abrisse a tua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 10, e nós vamos ler esse Marcos capítulo 10, e aí, queridos, Deus vai nos levar hoje para aquilo que a gente realmente precisa, amém? Que é amar a Jesus acima de todas as coisas, que é viver um relacionamento verdadeiro, transparente, genuíno com Jesus. É dizer, muitas vezes, irmãos, ontem mesmo eu saí daqui cansado, né? Foi um dia muito... O Zé Dequias ficou aqui, meu irmão, o dia inteiro. Eu saí daqui quebrado também, Zé. E aí eu fui para a oração e eu disse, Jesus, eu estou aqui sem força para nada, com dores na minha lombar, mas eu estou na tua presença. Sabe aquela oração que tu não tem força física para nada, que tu trabalhou o dia todinho, que tu fez uma extra, não sei nem o que é isso, mas tem, né? Hora extra, né? Que tua jornada de trabalho foi dobrada, que tu fica físico quebrado. Essa é a oração mais poderosa, quando tu deita na tua cama e tu diz, Jesus, eu não tenho condição física de dobrar o meu joelho, mas eu sei que hoje eu cumpri toda a tua vontade, eu trabalhei para ti, eu te servi de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu ser. Amém? Então Marcos capítulo 10, leia aí, queridos, esse texto é muito forte. Marcos capítulo 10, nós vamos ver um perdido dentro da igreja. Sabe, Jesus está aí. Aí versículo 20,
Aí depois nós vamos... Então ele respondeu, versículo 20: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, da minha infância, em outras versões. Desde pequenininho eu tenho observado tudo isso. Sabe, irmãos, no início, levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do rio Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto com ele. Versículo 1 eu estou lendo. Vamos ler aqui alguns versículos e depois eu vou comentar eles. A multidão junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Diga, Jesus ensinava. E é uma ênfase de um ministério maduro, queridos, é ensinar. Não tem como a gente crescer espiritualmente se a gente não amar o ensino da palavra de Deus. Só pregação não muda ninguém, só mexe com emoção. A unção vem ali, mas é o ensino. Jesus costumava ensinar. Jesus nos chamou para discipular. Ide, ensinai todas as coisas que vos tenho ordenado. Amém? É educação espiritual. É a aula da palavra, amém? É a aula do Espírito. E aí ele vai, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E lhe respondeu: o que vos ordenou Moisés? E tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Versículo 6: porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre o assunto, e disse-lhe: quem repudiar a mulher e casar? Aí começou, irmãos, uma treta lá. O pessoal queria saber dos mandamentos, estavam preocupados, sabe aquela visão dos mandamentos? A gente não é assim, mas só para você entender, aí tinha duas correntes rabínicas aí da questão da interpretação da Torá, da lei de Deus. E a corrente B vai pegar ele. Se ele for para a corrente B, o pessoal da corrente A vai pegar ele. E aí Jesus foi para a vontade de Deus. Ele disse: ouviste como foi dito no início, vocês receberam a concessão do divórcio porque são duros de coração. E aí ele está lá naquela questão da lei, sabe? Tem gente, queridos, que está preocupado com lei, com dogma, com religiosidade. Eu posso orar sem camisa ou não? Ou com camisa? Eu posso orar, irmão, você pode orar nu, sem camisa, com camisa. Você tem que ter comunhão com Deus em sinceridade de coração, com a alma sua, dizendo: Jesus, eu preciso de Ti. Tem gente que não tem tempo de orar, irmão. Tem que entrar lá no banheiro da empresa, do trabalho dela, e colocar lá 5 minutos e dizer: Senhor, vim aqui te buscar de todo o meu coração, Senhor. Com a dor que eu estou sentindo na minha alma, com o problema que eu enfrentei ali, com o estresse que eu estou aqui, Senhor, com a ira que está dentro do meu coração, mas eu vim dizer: tira isso da minha vida, Senhor. Me transforma. Amém? Mas aqui eles estavam assim, sabe, preocupados com lei, com liturgia, com dogma. E aí, queridos, o jovem rico, perdido dentro da igreja, ele disse, ele conhecia o Deus da lei, o Deus que está lá sentado no trono, esperando para nos punir, o Deus punidor. O Deus que tem prazer em executar. Um tirano, um Deus absolutista, um Deus que quer te tolher, que quer que você viva debaixo de opressão. Era essa a imagem que ele tinha. Olha, eu faço tudo, eu guardo todos os mandamentos desde pequenininho. E aí ele está nesse contexto aí de lei, de as pessoas preocupadas com interpretação de vírgulas, de tios, sabe, de lei. Mas agora aparece aquele de que é tudo que eu preciso. Versículo 13, queridos. No meio desse debate,
sobre lei, no versículo 13, olha o que acontece. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos repreendiam as crianças. Sai daqui, o mestre está ocupado. E aí olha o que Jesus fez. Jesus manifestou, irmãos, um Deus diferente do que ele, o jovem rico, conhecia. A caricatura que o jovem rico tinha do Deus da lei, punidor, é quebrado agora quando Jesus, no versículo 14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Agora, aquele versículo 15, dá tua atenção total para esse versículo 15, presta atenção nisso. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Agora o versículo 16, interpreta isso aqui comigo, o versículo 16. Então, tomando-os nos braços e impondo-lhes as mãos, abençoava. Ele colocou o bebezinho no braço, as crianças no braço, e começou a acariciar, irmãos. E o jovem rico viu aquela cena, e ele viu um Deus diferente, um Deus que toca, um Deus que carrega no colo, um Deus que é puro amor. Não é aquele Deus que tu tá aí debaixo e eu tô aqui no trono para te condenar. Não, é um Deus que vem, deixa vir as minhas criancinhas, confia em mim. E Jesus pegou no colo. É um Deus. Esse é o Jesus, irmãos, que ele é contra toda religião. As religiões é o homem tentando agradar, tentando ser aceito. Jesus não, ele veio e disse: vem, Agno, que eu vou te pegar no colo, eu vou te carregar. Tu precisa de mim e eu quero cuidar de ti. E ele bota o teu nome aí, eu vou te carregar, eu vou te abençoar. Ele tocou nele, acariciou e disse: eu te abençoo. Ele hoje te toca. Você que está aí na sua casa, na internet, que tem estado em crise, sabe, em falta de paz, em conflito. Você que está aqui dentro em conflito, Jesus diz: vem, eu vou te carregar no colo, eu vou tocar você, eu vou acariciar você, eu amo você e eu vou fazer de você um filho abençoado. Amém, queridos? Então, tem uma história antigamente, né? Graças a Deus aqui a gente não vive essa realidade. Mas tem muito debate sobre regras. E aí, sabe aquela cena? A moça era para andar de saia, e aí ela vestiu uma calça. E aí o jovem rico era aquele do mandamento, dizendo: olha, você está em pecado, eu vou te levar para a direção da igreja. Vocês lembram desse tempo? Ainda existe isso, né? Diminuiu muito, mas tinha. Vou te denunciar lá no conselho da igreja, e aí você vai ser disciplinada. Estavam preocupados com a roupa e esquecendo do coração daquela moça, que era mais valioso. Amém? Preocupado como os fariseus e saduceus. Olha aqui, ó, vocês não podem comer, hoje é dia de sábado. Está aqui quem é maior que sábado. Vocês não viram o que Davi fez? Ele entrou lá no templo e comeu do pão da presença, que Davi era adorador, amém? E aí, queridos, dentro desse contexto de lei, você sabia? Quando Jesus ele disse lá no templo, ele se irou. Vocês lembram da ira de Jesus? E ele, com a ira santa, ali deu umas lapadas mesmo nos vendilhões do templo. Vocês sabem por quê, queridos? Porque não existe ministério de intercessão na Bíblia, irmãos. Existe casa de oração. Você é uma casa de oração. E aí, só podia entrar no templo quem era sacerdote ou quem era
judeu de nascimento. Só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E lá no pátio do templo, onde era oferecido o sacrifício, era onde o gentio que se tornava um prosélito, um seguidor da lei de Moisés, tinha acesso. E aí por isso que Jesus diz: olha, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, porque era o único lugar que os gentios, que as nações poderiam ter um relacionamento com Deus. Porque só os judeus tinham acesso ao santuário, ao Santo dos Santos, e só o sumo sacerdote tinha lá do Santo dos Santos. Amém? E a indignação de Jesus é: não, o Pai que eu sirvo, Ele quer filhos que se relacionem com Ele. Não é filhos que estejam ali preocupados com lei, com dogma, com mandamento. E aí a gente vai entender isso com mais. Queridos, o jovem rico viu Jesus e ele disse: e pondo-se Jesus ao caminho, versículo 17, ele viu aquela cena das criancinhas sendo abençoadas, sendo acariciadas, pegadas no colo. Ele diz: não, esse cara é diferente. E pondo Jesus ao caminho, certo homem ao seu encontro, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, versículo 17, está aí na tela? Correu um homem e ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei? Olha, aí ele diz: meu irmão, esse cara é diferente. Bom mestre, se tu é um mestre igual aos fariseus, igual aos saduceus, que eu dizer: meu irmão, sai fora daqui, criança não pode estar aqui não. Bom mestre, perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus estava pintando aí o verdadeiro Deus. Não era aquela caricatura do Deus juiz, do Deus punitor. Ele está dizendo: o Deus bom. Só há um que é bom. Só há um que é bom. Não é que Jesus é mau, não. Ele estava dizendo, mudando o estigma religioso que tinha na cabeça daquele jovem, que ele diz jovem, mas é um homem, que desde pequenininho foi construída uma imagem de um Deus punitivo. Só há um que é bom, que é Deus. Ele é bom, Ele pega no colo, Ele carrega, Ele quer te cheirar, Ele quer sentir a tua lágrima descendo e enxugar. É um Deus bom, que se fez carne, que tem cheiro, que tem sintonia com você, que sente o teu cheiro, que sente o teu gosto. E aí ele vai dizendo: só um bom, senão um que é Deus. Aí Jesus vai e desnuda o coração desse jovem. Ele diz: sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Versículo 20, então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância, desde a minha mocidade, desde a minha juventude. E Jesus, versículo 21, e Jesus, fitando, o amou. E Jesus, fitando, Jesus olhou para aquele jovem, para aquele homem, né? E o amou. Olha aqui para mim, queridos, isso é poderoso. Há mais de 2000 anos atrás, lá na Judéia, o nosso mestre Jesus, o mestre do amor, olhou para um jovem que guardava todos os mandamentos, mas estava perdido. Ele diz: o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz: olha, tu sabes os mandamentos? E aí ele elencou todos os mandamentos. E o cara disse: eu tenho guardado isso desde pequeno, mas dentro de mim eu estou perdido.
Eu não tenho certeza da minha vida eterna, eu não tenho certeza de ter as minhas contas acertadas com Deus. Parece que Deus está me caçando para me matar. Eu estou em conflito existencial, eu estou no pior conflito existencial, na maior sede. Deus é muito longe de mim. E Jesus olhou para ele, o Jesus lá na Judeia de 2000 anos atrás, viu ele e o amor, olhou para ele e o amor. E Jesus está olhando para mim, para você, dentro dos nossos corações, os conflitos que estejam existindo ou que não estejam existindo, Ele está olhando. O mesmo Jesus que olhou lá na Judeia com amor para aquele jovem rico, está olhando para você que está assistindo agora esse vídeo, e está olhando com amor, não um olhar de condenação, de julgamento, de exclusão. Ele olhou e o amor. Amém? Está aí o versículo. Jesus fitando o amor. Jesus fitando o amor. Esse Jesus, queridos, sabe qual era o problema do jovem rico, queridos? Jesus disse: tu tem um problema só, uma coisa só te falta. Vai e vende tudo o que tu tem, vai para tua casa. Uma coisa só te falta. Vai para tua casa, vende tudo o que tu tem, dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Vem, toma minha cruz. Vem, toma a cruz, né? E segue-me. Tu só tem um problema. Jesus falou para ele: só uma coisa está faltando para ti. É que no teu coração tu está amando mais o dinheiro do que a mim. Tu está disposto a guardar o mandamento, mas tu não está disposto a me amar. Você sabia disso, irmãos? Que tem gente que está disposta a guardar mandamentos, mas não está disposta a amar Jesus. E aí você vai fazer uma coisa, você vai para sua casa, você vai tirar todo o amor pelo mundo, toda a ganância, toda a cobiça, e vai me colocar no centro da tua vida, e eu vou ser o teu mestre. Tu vai seguir os meus princípios, tu vai seguir os meus passos. Amém? Aí eu estou indo para o final já. O jovem sai contrariado, porque ele era possuído por muitas riquezas. Ele era possuidor de muita riqueza, mas ele era possuído por muitas riquezas. E aí, queridos, olha aqui para mim. Está em outra live aqui, o que é isso? Saiu da Eva. Caiu, já voltou, né? Vai colocando seu... Tá sem comentário, é? Ah, tá sem internet. Foi pela... Então, queridos, é porque essa palavra é muito forte, irmão. O diabo fica doido. Mas tá gravada, né? E depois vai... Irmãos, olha só. Talvez você diga assim: mas eu não tenho riqueza nenhuma. Então eu estou de boa, né? Mas eu não preciso de riqueza para destronar Jesus do centro do meu coração. Às vezes, eu vou ler aqui algumas coisas que podem ocupar o lugar de Jesus no nosso coração. Às vezes, irmãos, a igreja pode ser um ídolo para mim. Eu digo para os meninos aí, eu já falei algumas vezes, né? Que lá na Geocum eu estava lá e tem uma aula sobre renúncia de direito. Qual é o direito do missionário? É não ter direito. Teu direito é não ter direito. E aí é uma palavra muito forte, muito do reino, sabe? Muito de renunciar, de abrir mão do espírito oposto. A tática de Deus é você ir no espírito oposto. Se o cara te odeia, tu vai no amor. Se ele te ofende, tu trata ele bem. É o espírito oposto. Amém? E aí tem uma aula lá de renúncia de direito, aquilo que tu mais amas. E aí eu digo para os meninos, né, o meu testemunho,
E aí tem um tempo de oração e você vai sondar o teu coração e tu vai renunciar a algo lá na hora. E aí eu tinha um disco, um CD duplo, Anseio Ardente, raro do Cirilo, que era duplo. Vocês lembram que na época CD duplo era caríssimo, né? E era raro. E um irmão lá do meu quarto pegou esse meu CD, Sérgio. E aí eu fiquei mordido. Eu, Leandro, por que tu pegou meu CD e tal? E aí chega na hora da renúncia de direito. Eu vou orar e eu digo, Senhor, o que está tomando? Qual é a coisa que está tomando teu coração que eu devo renunciar? Aí Jesus disse, é CD. Tu está adorando a adoração. Tu está adorando a adoração. Eu digo, tu é doido? Que parada doida é essa? Eu estou adorando a adoração. Aí eu, tá bom, Senhor, vou lá e peguei o CD. Quando eu ia pro CD, Jonathan, aí eu tinha um toca-CD, né? Lembra aqueles toca-CD do tempo do toca-CD? Esse pessoal não sabe, né? Toca-CD bonitão assim, ó. Só eu tinha. E o Afonso, outro colega de quarto lá da Jocum, pegou meu toca-CD e eu fiquei mordido com ele. Pô, Afonso, não vai pegar meu negócio aqui, cara. Tem que pedir autorização e não sei o quê. Eu disse, tu tá adorando a adoração e esse toca-CD não é mais teu, é do Afonso. Aí a gente começa a se quebrantar. Não estava mais nem meu coração, já estava disposto a sacrificar, mas naquela hora eu tive uma experiência de intimidade com Jesus. Porque quando tu abre mão de algo por Deus, por amor a Deus, eu digo, Senhor, esse toca-CD, esse CD estava me privando de ter intimidade, de ter experiências profundas contigo, Senhor. E aí eu entreguei lá, né? Aí todo mundo entregando o seu Isaac lá, né? Qual é o teu Isaac que está tomando o lugar de Deus? Aí lá vem o irmão Moisés, né? Aí veio com aquele violão rosa que eu dei pro Chesco. O Chesco, eu acho que querendo queixar a Loiana, tô brincando com o Chesco. Eu vi com a Loiana, né? Um violão rosa, pequenininho, bonitinho. E aí um dia eu estava aqui, aí Deus, esse violão não é teu, é do Chesco. Aí lá vai eu dar o violão pro Chesco. E o Chesco não era pequeno e tal, começou a tocar. Mas queridos, o que eu estou falando isso? Que às vezes a gente pode idolatrar a igreja, colocar a igreja no lugar de Jesus. Quantos estão me entendendo? A gente pode idolatrar uma doutrina. A gente pode idolatrar coisas boas, uma doutrina. Não, essa aqui, eu não abro mão dessa minha doutrina, dessa minha filosofia, dessa minha ideologia. Eu idolatro uma ideia minha. Quantos estão me entendendo? Porque eu sou, por isso que eu digo, eu não sou calvinista, eu não sou armeniano, eu sou jesusiano, eu só sou Jesus, irmão. Porque para mim, tudo que é humano, nem Paulo para mim não tem, nem Moisés. Só o que é inconteste é Jesus, amém? E aí tem outras coisas. O que eu posso idolatrar? O nome da minha igreja. Estou pregando até, quebrando a aula de ontem, né? Que é justa, mas não é no sentido saudável da coisa, amém? É quando aquilo vira um ídolo. Também eu posso idolatrar, queridos, a minha família. Pode ser um ídolo, minha família, coisa boa. Ai, pastor, o senhor está sendo radical. E o que foi que Deus falou para Abraão? Quero ver se tu me ama agora. Me dá o teu Isaac. Era o filho dele, virou um ídolo. É ou não é, queridos? Teve um dia que eu estava chorando naquela paternidade, né? Iniciando a minha paternidade. E eu oprimido pelo aquele cuidado de pai, né? Eu digo, meu Deus, a Esté parecia assim um bebelô, que tudo que era... O Davi já pegou já o negócio já amadurecido. E eu em crise, né? Preocupado com a minha filha, muito preocupado. Papai, Deus veio. E aí? Tu acha que tu pode cuidar da tua filha? Tua filha não é tua, é minha. Deixa de besteira. Tá morrendo aí, ela não é tua, ela é minha. E eu, obrigado, sei que ela é tua, não é minha. Aí veio o Davi eu já estava, é teu, Jesus. É teu, Senhor. Somente teu. E aí, a gente pode idolatrar a nossa família, irmãos. A gente pode idolatrar os nossos estudos. É ou não é?
pode virar um ídolo. Não, eu tenho meu estudo aqui, eu estudo. Pode idolatrar a minha profissão. Posso idolatrar os meus negócios. Vocês estão me entendendo, irmãos? Tudo isso é bom. Mas se isso tirar Jesus da minha vida, vira ídolo. Ou Jesus está entronizado, ou Jesus está destronado. E aí, queridos, qual é a nossa maior preocupação? Meu Deus, o relógio até ceia, né? Qual é a nossa maior preocupação? É o nosso coração, irmãos. Provérbios 23, 26. Dá-me o teu coração, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Amém? Dá-me o teu coração. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, só para a gente encerrar aqui. A tua maior preocupação não é com os mandamentos de Jesus. Porque é possível alguém guardar os mandamentos de Jesus e não amar Jesus. Mas é impossível alguém amar Jesus e não guardar os mandamentos de Jesus. Quando eu amo a Jesus verdadeiramente, eu não vou ter, queridos, capacidade de magoar, de ferir a vontade de Deus. Eu vou querer agradar a Deus. Se eu amo a Jesus, eu vou querer agradar a Deus, fazer a vontade dEle. Então, para a gente encerrar, está aí o tópico ali. Sabe por que muita gente está dentro da igreja e não é feliz, irmãos? Eu vou encerrar com isso, isso é muito importante. Isso é muito forte. É porque tem algumas pessoas que não estão dispostas a amar Jesus ao ponto de dizer: Jesus, eu não posso viver sem ti. Eu encerro com essa história de uma senhora. Ela tinha 60 anos, escute bem isso. Ela tinha 60 anos de casada. E ela disse para o pastor, ela disse: pastor, eu tenho 60 anos de casada. Eu sou uma esposa exemplar. Eu cuidei do meu marido bem, da melhor forma possível. Mas eu sou infeliz. E o pastor olhou para ela: minha filha, como que tu está casada há 60 anos? Você foi uma boa esposa e você está infeliz. Aí ela: pastor, na época que eu casei, quem escolhia eram os nossos pais. E aí ele dizia: vamos fazer teu enxoval que tu vai casar. E aí eu fui entregue para o meu esposo, obedeci porque era a cultura da época. Mas eu nunca consegui amar meu esposo. Diga: é impossível você servir alguém sem amar. E é impossível você amar alguém e não servir essa pessoa. Amém? E o batismo, irmãos, é semelhante a um casamento. Tem muita gente que está como essa senhora. Está por uma pressão social, né? Que é legal servir a Deus, é bom servir a Deus, é bom participar de uma igreja. Ou até mesmo uma pressão familiar: tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. E o cara até vai, por uma pressão familiar, é ou não é? Uma pressão social: não, cara, meu irmão, tu tem que ir para a igreja, tu tem que ir para a igreja. Um bocado de crente cercando ele, é ou não é? Mas aí ele vai para a igreja, mas não ama Jesus. E aí por isso que tem muita gente infeliz. Tem muita gente infeliz, como aquela senhora de 60 anos de casada. Pode até ser um bom membro da igreja, mas não ama Jesus. Estou quebrando a ministração de ontem, da aula. Posso ser um membro bom da igreja, que nem aquela mulher disse: estou casado há 60 anos, mas infeliz porque eu não amo. Então, queridos, nós temos que orar uma oração poderosa. Eu queria que você se colocasse de pé.